Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, preparamos um vídeo sobre o sistema ferroviário de Portugal, onde vamos analisar mais de perto sua história, desenvolvimento e desempenho geral. Assim como em muitos outros países durante o século XIX, a construção da rede ferroviária portuguesa começou impulsionada principalmente por empresas privadas, financiadas por capital nacional e estrangeiro. No entanto, é importante enfatizar o contexto em que essas decisões foram tomadas. Na primeira metade do século XIX, Portugal tinha infraestrutura terrestre muito precária, com estradas lentas e pouco confiáveis. Por causa disso, o transporte marítimo e fluvial dominava, especialmente ao longo da costa. As primeiras propostas de ferrovias só surgiram quando o governo de Costa Cabral iniciou a modernização do país. Outra decisão importante foi a escolha da bitola dos trilhos. Embora Portugal seja hoje associado à bitola ibérica de 1668 milímetros, esse não era o plano original, influenciado por engenheiros britânicos e franceses. As primeiras linhas do país foram, na verdade, construídas em bitola padrão. Porém, como a vizinha Espanha começou a construir suas linhas em bitola ibérica. Isso forçou Portugal a converter seus trilhos iniciais, uma decisão que moldou as operações ferroviárias portuguesas pelos próximos 150 anos. Tudo começou em agosto de 1844, quando Benjamin de Oliveira propôs uma ferrovia financiada privadamente entre Lisboa e Porto, usando capital britânico. Surpreendentemente, o projeto foi rejeitado porque os formuladores de políticas da época acreditavam que uma linha de Lisboa até Alcácer do Sal seria mais útil e lucrativa. Mas a ideia de uma rede ferroviária nacional permaneceu viva. Apenas alguns meses depois, em dezembro de 1844, a Companhia das Obras Públicas, a Companhia de Obras Públicas, foi fundada sob a liderança de José Bernardo da Costa Cabral. Sua missão era ambiciosa: construir uma ferrovia entre Lisboa e a Espanha, conectando Portugal à rede ferroviária europeia, além de criar um grande porto transatlântico em Lisboa. O príncipe Luís I promoveu a ideia, imaginando passageiros chegando de trem de toda a Europa e continuando de navio para as Américas. Em abril de 1845, o governo português assinou um contrato. A instabilidade política paralisou o projeto por quase uma década. O interesse voltou em 1853, quando o empresário britânico Hardy Hislop propôs uma nova ligação Lisboa-Espanha via Badajoz, passando por Santarém. Nesse mesmo ano, a primeira construção ferroviária de fato finalmente começou. O trabalho avançou rapidamente. Após o início, em 1856, o primeiro trecho ferroviário foi inaugurado entre Lisboa e Carregado. Em 1863, a linha chegou à fronteira com a Espanha, formando a primeira conexão ferroviária internacional de Portugal. Enquanto isso, a linha do norte avançava de forma constante, chegando a Porto Campanhã em 1877. Uma vez concluída, ela estabeleceu firmemente o eixo Lisboa-Porto como o pilar central da mobilidade nacional. As décadas de 1880 e 1890 foram anos dourados para a expansão da rede. As linhas da Beira Alta e do Minho foram inauguradas em 1882, seguidas pela linha do Douro em 1887, o ramal de Viseu em 1890, a linha do Oeste em 1891 e a linha da Beira Baixa em 1893. Ao sul, Setúbal, Évora e Beja foram conectadas ao Barreiro em 1860 e 1863 e 1864, respectivamente. A ferrovia chegou a Faro em 1889 e só em 1906 alcançou Vila Real de Santo Antônio. A inauguração da linha de vendas novas em 1904 criou a primeira ligação ferroviária direta através do Tejo, unindo as redes do Norte e do Sul. No início do século XX, a rede ferroviária portuguesa já tinha sua forma principal definida. Nas décadas seguintes, foram construídas rotas complementares, como as linhas do Corgo e do Tua, que
que ligaram Vila Real e Bragança ao sistema mais amplo em 1906 e a conclusão da linha do Sado em 1920. A Primeira Guerra Mundial deixou as ferrovias portuguesas financeiramente fragilizadas e dependentes do apoio do Estado, mas a verdadeira virada veio depois. Nos anos 1930, o transporte rodoviário crescia rápido, quebrando o monopólio ferroviário e derrubando receitas. Em resposta, as ferrovias cortaram funcionários, reduziram os serviços e adiaram a manutenção, criando um ciclo vicioso em que a infraestrutura envelhecida se tornava cada vez mais cara para manter em funcionamento. Mesmo em tempos difíceis, a modernização não parou completamente. Em 1926, a tração elétrica usando um sistema de energia de 25 kV/50 Hz foi introduzida na linha de Cascais, trazendo os primeiros trens elétricos de Portugal. Logo depois, a rede chegou à sua maior extensão, 3.424 quilômetros. No início da década de 1930, a Segunda Guerra Mundial criou novas dificuldades para as ferrovias portuguesas. A falta de combustível dificultou o uso de locomotivas a vapor, apesar do sucesso em convertê-las para óleo combustível. A escassez acabou forçando as ferrovias a usarem carvão de baixa qualidade e até lenha, resultando em um serviço pouco confiável e ineficiente. Enquanto a Europa do pós-guerra se modernizava com novas infraestruturas e material circulante, Portugal não acompanhou esse ritmo, permanecendo neutro e com ativos intactos. Não havia pressa para reconstruir, e nas décadas de 1950 e 1960, a rede já estava obsoleta. O isolamento político na Guerra Civil Espanhola e o foco do governo em transporte rodoviário agravaram o declínio ferroviário nas décadas que se seguiram. Essa situação mudou em 1986, quando Portugal entrou na Comunidade Econômica Europeia. Mais tarde, o acesso de Portugal aos fundos da União Europeia inaugurou uma nova era de investimentos. Na década de 1990, grandes programas modernizaram a rede. Estações em Lisboa e Porto foram reconstruídas, gargalos eliminados e linhas movimentadas eletrificadas. A capacidade cresceu com a implantação de várias vias, como a quadruplicação de trechos da linha do Norte. Em 1992, a nova ponte de São João, sobre o Rio Douro, proporcionou um traçado moderno para Porto, eliminando um dos gargalos históricos do sistema. Foi também nesse período que Portugal começou a modernizar seus dois principais eixos, as linhas do Norte e do Sul, para melhorar a velocidade e o desempenho. A geometria da via, sinalização e eletrificação foram aprimoradas para permitir velocidades de até 220 km por hora, viabilizando o primeiro serviço de alta velocidade do país. O Alfa Pendular. O Alfa Pendular entrou oficialmente em serviço em 1999. Inicialmente conectando Lisboa e Porto, seu sucesso rapidamente levou à expansão das rotas. Hoje, conecta a estação Santa Apolônia, em Lisboa, ao Porto. Campanhã em cerca de 2 horas e 48 minutos, estendendo-se ainda mais ao norte até Braga e chegando até o sul, de Porto a Faro. Em cerca de 5 horas e 43 minutos, a introdução do Alfa Pendular continua sendo um dos principais marcos na modernização dos caminhos de ferro portugueses. Falando em alta velocidade, exploraremos esse serviço em detalhes no próximo vídeo, dedicado ao futuro sistema de trens rápidos de Portugal. Como sempre, também devemos analisar o lado organizacional e institucional do sistema ferroviário para entender como funcionam hoje os caminhos de ferro em Portugal. Precisamos voltar a 1860, quando o empresário espanhol José de Salamanca fundou a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Começou como uma iniciativa privada, mas rapidamente se expandiu ao absorver empresas menores, acabando por controlar quase todos os serviços ferroviários do país. Após Portugal tornar-se república, em 1910, foi renomeada Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses e continuou crescendo até a metade do século XX. Porém, com o surgimento do transporte rodoviário e aéreo, as finanças da empresa se deterioraram.
Com a Revolução dos Cravos de 1974, o Estado nacionalizou a operadora e criou a Caminhos de Ferro Portugueses, responsável por serviços de passageiros, cargas, material circulante e infraestrutura. Em 1997, Portugal alinhou sua política de transportes aos princípios emergentes da União Europeia. Essas reformas exigiram a separação da gestão da infraestrutura das operações dos trens. Como resultado, uma nova entidade, Rede Ferroviária Nacional, foi criada para manter a infraestrutura ferroviária, enquanto a Comboios de Portugal manteve o papel de operar os serviços de passageiros e de carga. Uma nova reestruturação ocorreu em 2016, especificamente durante a crise financeira de Portugal. Um acordo de resgate com a União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional exigiu a privatização das operações de carga. A divisão de carga da Caminhos de Ferro Portugueses, a Caminhos de Ferro Portugueses Carga, foi vendida em 2016 para a MSC Rail, uma subsidiária da empresa de navegação Mediterranean. Renomeada Medway, tornou-se a principal transportadora privada de carga de Portugal, com locomotivas e vagões, agora exibindo a marca da MSC. Também em 2015, a Renfe se fundiu com a Estradas de Portugal, a Autoridade Nacional de Estradas. Elas criaram a Infraestruturas de Portugal, empresa pública que gerencia a rede ferroviária e rodoviária. Atualmente, a Infraestruturas de Portugal administra uma rede ferroviária que totaliza 3.622 quilômetros em todo o país. Desse total, 2.527 quilômetros estão atualmente em operação, o que significa que cerca de 70% da rede total permanece ativa, enquanto o restante é composto por linhas desativadas. Dos 2.527 quilômetros em operação, 1.791 quilômetros são eletrificados, representando cerca de 71% das linhas operacionais, acima da média da União Europeia. Precisamos destacar que Portugal hoje continua sendo um dos mercados ferroviários menos liberalizados da União Europeia. O sistema ferroviário é operado por 4 empresas, 2 de passageiros e 2 de cargas. Esse número é muito baixo pelos padrões europeus. Na maioria dos países da União Europeia, a média é cerca de 30. As empresas ferroviárias licenciadas competem em diferentes segmentos do mercado. Apenas Grécia e Estônia compartilham a posição de Portugal no final desse ranking, cada uma também com apenas 4 operadoras. No transporte de cargas, o ferroviário tem papel secundário em Portugal. Os trens transportam 9 a 10 milhões de toneladas por ano, representando 14% do transporte de cargas. A maior parte da carga ainda depende da logística rodoviária. Assim, enquanto o setor de cargas está estagnado, o segmento de passageiros domina o sistema ferroviário português. Na última década, o número de passageiros da Comboios de Portugal cresceu de forma constante, refletindo essa importância crescente do transporte público na mobilidade nacional. Essa tendência de crescimento foi interrompida em 2020, quando o surto de Covid-19 causou uma grande interrupção, reduzindo o número de passageiros para 869 milhões, o menor nível em décadas. Porém, o mercado de passageiros de Portugal se recuperou rapidamente. Em 2021, a demanda voltou a subir para quase 100 milhões de passageiros. Em 2022, não só se recuperou, como superou os níveis pré-pandemia e atingiu 1,481 bilhão. Esse crescimento acelerou ainda mais em 2023 e 2024, quando a Caminhos de Ferro Portugueses registrou cerca de 1,883 bilhão de passageiros, o que é quase 30% a mais do que no ano pré-Covid de 2019. Novas políticas de preços impulsionaram fortemente esse aumento. Em agosto de 2023, Portugal lançou o Passe Nacional Ferroviário, substituído em outubro de 2024 pelo Passe Verde Ferroviário.
Disponível por apenas 20 euros por mês, ele permite viagens ilimitadas em todos os trens da Caminhos de Ferro portugueses, exceto nos serviços Alfa Pendular e nos trens urbanos já cobertos por passes intermodais metropolitanos. Ao baixar os custos de viagem, esses passes tornaram o transporte ferroviário mais atraente, especialmente para passageiros diários. Como mostrado, a maioria do transporte ferroviário em Portugal acontece nas redes urbanas, principalmente em Lisboa. Só em 2024, o Serviço Urbano de Lisboa transportou cerca de 1,423 milhão de passageiros. Isso significa que mais de 3/4 de todo o mercado ferroviário português está concentrado na área metropolitana de Lisboa, onde cerca de 660 trens operam todos os dias. Fora das grandes cidades, o crescimento mais dinâmico ocorreu nos serviços regionais em 2024. O transporte ferroviário regional teve um aumento impressionante de 417 em comparação com o ano anterior. Apesar de os passageiros regionais, cerca de 154 milhões, serem bem menos que a demanda urbana de Lisboa, o rápido crescimento evidencia a retomada do interesse por viagens de trem fora dos grandes centros. Em contraste, os serviços de longa distância, incluindo intercidades e Alfa Pendular, representam apenas cerca de 3% do total de passageiros, mas continuam sendo o símbolo de prestígio e o carro-chefe tecnológico da rede nacional. Enquanto isso, os serviços internacionais são quase simbólicos, com apenas 116 mil passageiros registrados em 2024, representando menos de 1/10 de 1% de todos os passageiros da Caminhos de Ferro portugueses. E isso nos leva ao final do vídeo de hoje. Esperamos que tenha gostado do mergulho nas ferrovias de Portugal e esteja preparado para o próximo, focado nas atuais iniciativas do sistema ferroviário de alta velocidade português. Se você gostou do que viu, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder um novo episódio. Considere apoiar nosso trabalho no Patreon para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos detalhados e baseados em pesquisa. Você também pode conferir nossa loja de produtos e adquirir nosso e-book Railways Explained, onde reunimos e expandimos os primeiros 100 roteiros do canal. Todos os links que você precisa estão na descrição abaixo. Obrigado por assistir e, como sempre, nos vemos no próximo vídeo.